Glória a Deus! Queridos, com alegria, eu quero saudar-os com a paz do Senhor. Os crentes da glória a Deus ainda estão por aí, né? Os crentes da glória a Deus ainda estão por aí, né? Se os crentes que dão glória a Deus estão aí, onde se encontram os crentes que trouxeram a Bíblia? Levante lá no terceiro andar. Alguns lá na cobertura. Glória a Deus! Isso, levante bem alto a sua Bíblia. Que maravilha. Tira isso, Júlio. Eu pedi para você tirar uma foto do povo com a Bíblia. Isso. Glória a Deus! Olha que coisa linda. A minha também, senão vão dizer que não tem Bíblia. Aqui a minha. Tirou a foto? Aqui é bom. Antes de você ler o texto ou acompanhar comigo, irmão Paulo, por favor, levanta assim sua mão. É uma injustiça apresentarmos esta pleia de obreiros e esquecermos a vossa senhoria. Foi um descaso nosso, que aqui a nação Galgal é atenciosa. Viu? Então, isso aqui foi apresentado por nossa falha, tá bom? É porque você ficou se escondendo aí também. Então, a igreja quer receber o Paulo como bem-vindo. O Senhor diga amém. Amém! Receba um abraço desse irmão que está do teu lado aí. Já deu entrego a mensagem para ele aí também. Abra, por favor, sua Bíblia no 5º livro do Novo Testamento. Oh, glória! Prepara, capricha aí no Photoshop. 5º livro do Novo Testamento. Quem sabe qual é o livro? Diga, eu sei. Qual é? Atos dos Apóstolos. A igreja do pregador é assim. Pastor pregador é assim, não é? Bem que a gente não tem dificuldade. Atos dos Apóstolos. E você abra a sua Bíblia no capítulo de número 9. Nossa, eu quero agradecer a Deus. Cadê a Rosângela? Já correu? Está aqui. Rosângela, eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida. Eu vou aqui externar o meu sentimento, me apropriando e fazendo minhas as palavras do seu esposo. Você é uma mulher exemplar. Você é uma mulher guerreira, uma mulher amada. E esse dia é um dia especial. Especial para mim, porque pregar nessa igreja já é uma alegria. E ainda sendo um dia tão feliz como o de hoje, a minha alma se alegra. Que Deus dos céus faça chover bênçãos e malditas sobre o seu celeiro. Como disse Moisés, que 2017 seja o ano do divisor de águas para a sua vida. Deus lhe bendiga com toda a sorte de bênção. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glória a Deus. Quem encontrou, diga, estou indo para o céu. Estou indo para o céu. E quem não achou, diga, eu também vou. Eu espero se achar. Aleluia. Está no telão. Está ali, ó. Olha aí. Isso é muito forte. Esse texto aqui, ele tem tudo a ver com o combati por combate. Aqui é o começo de tudo. Vamos lá? Diz assim o texto: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para Damasco. Pediu cartas para onde? Damasco. Pediu as cartas para onde? Damasco. Para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguém daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo ele no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco,
Damasco. Repita comigo, perto de Damasco. Perto de Damasco. Mas não dentro de Damasco. Só os livros, por favor. Chegando perto de Damasco. Chegando perto de Damasco. Mas não dentro de Damasco. Mas não dentro de Damasco. Muito obrigado. Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu dizendo: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura coisa te é dar coices contra os meus aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor disse a ele: Levanta-te, entra na cidade, e lá será-te dito o que te convém fazer. Glória a Deus, aleluia. Olha para esse crente que está do teu lado, diga para ele assim: está ligado? Se não está, se liga. Porque o céu ou desce aqui dentro, ou nós vamos subir no céu. Tome seu assento por vontade. Eu há muito tempo gostaria de ter vindo a essa casa, mas devido à exiguidade do tempo, minha agenda fechada, eu não podia vir. E esse ano próximo, esse ano que se iniciou, será um ano de um desafio maior, porque eu volto a pastorear. Vou voltar a pastorear e vou pastorear a igreja sede do nosso campo. Então eu só vou poder sair uma vez por mês. Então eu tenho que aproveitar bem esse janeiro. De ponta a ponta eu tenho que pregar todo dia, para quando chegar o dia de assumir a igreja eu seja mais pastor do que pregador. Mas eu quero agradecer ao pastor Miguel. Miguel é um amigo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente nem quer que se lembre do dia que aconteceu. Há outras que a gente, quando lembra, fica numa felicidade tremenda. E Miguel não foi uma amizade. Miguel foi uma aliança de Deus para a minha vida. Eu conheci ainda num momento muito turvo da sua vida ministerial, quando ele estava com sua saudosa mamãe em memória enferma. Nos conhecemos numa vigília chamada Caçadores de Deus. Imagine, só o nome já dá um impacto, né? O pastor Daniel Nogueira era o coordenador, o diretor daquela vigília, que hoje está lá na África. E nós nos conhecemos ali, eu dando um pequeno testemunho, e ele ali estava, e a gente se alinhavou numa amizade, e Deus tem proporcionado essa aliança. E eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua coragem, por você ser um homem tão destemido. Mas pessoas assim vão muito longe, Deus leva longe, né? Glória a Deus. Deus disse a Gideão: Gideão, diga aos covardes que voltem. Quem não tiver coragem para prosseguir com você, que fique pelo meio do caminho. Eram 32 mil, mas para descer no território dos midianitas só foram 300. Não deu o dízimo do dízimo, porque o dízimo era 3.200, o dízimo do dízimo 320. E Deus disse: eu só quero 300. Com 300 nós vamos rebuliçar esse negócio aqui. Com 300 nós vamos fazer o pau quebrar, a glória descer, e o território será nosso. Levante a tua mão, porque eu estou profetizando já. Com 300 dentro dessa casa, Caieiras ficará pequena, Laranjeiras já está pequeno, Caieiras ficará pequeno, porque Deus é o Senhor de tudo, e Deus conta com gente de guerra. Tem gente de guerra aqui? Levante a mão e diga: glória a Deus. Abençoe o Senhor na vida destes servos de Deus que me acompanham.
Eu faço sempre questão de deixar isso bem claro, porque eu sou uma pessoa que tenho amigos e gosto de honrar os meus amigos, né? Tem pessoas que não têm amigos, têm companheiros. Deus me deu companheiros e amigos também. Entre eles está aqui o Júlio. O Júlio está hoje lá no Rio Grande do Norte. Está lá auxiliando o pastor presidente do campo, pastor Moisés Golias, ali no Jardim Ângelo. É o diretor de um dos maiores trabalhos da Zona Sul de São Paulo, chamado Semana de Pentecoste. Esse negrão aí, ele que não me processa porque é meu amigo, chamado Negrão, meu amigo. E ele é o coordenador de um evento que dá aproximadamente por noite, 7 noites por noite, aproximadamente de 6.500 a 7.000 pessoas. E eu fui por 3 anos pregador desse evento e ele me deu essa oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida dele. O Gideão é tio dessa criatura que aqui está. Eu casei com a sobrinha dele. E aí ele ficou tão feliz que agora eu chamo ele de tio, né? Só que ele, quando ele se refere a mim, ele tem que falar pastor, né? Deus te abençoe. Ele está de férias e nós estamos carregando ele. E o Paulinho é primo da minha esposa também e sempre que ele pode, ele me acompanha. Deus continue abençoando vocês. Quantos vieram aqui para ouvir uma palavra direcionada pelos céus? Muito bem. Então aperte o cinto aí, porque nós vamos decolar. Os piores momentos de uma aeronave e a sua decolagem são poucos. Então a decolagem pode ser que não seja tudo aquilo que você espera, mas o cruzeiro será tranquilo e o nosso pouso será seguro. Okay? Esse texto que nós fizemos leitura e menção é um texto que, acredito eu, de mamando a caducando, quase todos aqui conhecem. É um texto que se refere a um incrédulo, a um homem que com sua impiedade transmitiu no decorrer das Sagradas Escrituras o poder que o Evangelho possui. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós estamos nos referindo nessa introdutória da mensagem para com o nome de um homem que é denominado na Sagrada Escritura como Saulo de Tarso. Segundo a Bíblia Sagrada e a história e a biografia deste homem, ele era o homem mais perseguidor da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha dissabores como os grandes redutos políticos que eram considerados como grupos religiosos envoltos na política, fariseus, essênios, zelotes, herodianos. Todavia, dentro dessa camada de homens e mulheres que perseguiam a igreja do Senhor, surgiu dentre eles um homem que, com muita inteligência, com muita sapiência, se destacou no meio de toda aquela corja que perseguia e que tentava atrapalhar os planos da igreja de Jesus. Todavia nós sabemos que, ainda que se levantem contra a igreja ela prevalecerá contra aqueles que se levantam contra ela, né? Uma palavra profética proferida por Isaías, o profeta messiânico, ele disse: era em suas palavras que toda ferramenta preparada contra eu, contra você, contra nós, ela não tem prosperidade, né? Crente pentecostal não tem medo de cara feia, não tem medo de figura, não tem medo de oração contrária. Crente pentecostal, ele cospe fogo, arrota a brasa, pinga azeite e marcha na presença de Deus. Todavia, a igreja primitiva, ela estava considerando os primórdios manifestos de Deus através da efusão do Espírito Santo, fazendo com que com essa efusão ela tivesse o seu crescimento. E uma coisa que fez a igreja crescer não foi a letra, não foi o conhecimento, foi a manifestação da sua graça. A graça de Deus levanta quem Deus quer levantar. A graça de Deus alcança quem Deus quer alcançar. A graça de Deus, ela toma quem Deus quer tomar. A graça de Deus, ela entra onde Deus quer entrar. A graça de Deus se revela onde Deus
se revelar. A porta fechada, todo mundo contra, mas a graça entra, a graça levanta, a graça sustenta. Eu estou pregando aqui, eu sinto a graça de Deus aqui dentro, e a graça de Deus vai pegar na mão de crente aqui hoje e vai dizer: vamos dar uma volta dentro dessa casa, porque a minha glória vai descer sobre você. Tem muita gente dizendo: tu não tem, tu não pode, tu não faz, tu não é. Mas me dá a tua mão, porque você não pode, mas eu posso. Você não é, mas eu sou. Você não é, não faz, mas eu faço. Deus vai fazer algo grande aqui dentro. Eu não tenho sombra de dúvidas a respeito disso, mas eu preciso expor o texto e o seu contexto. E permita-me falar que Saulo, antes de se tornar Paulo, porque Saulo é um acréscimo ao nome de um benjamita da tribo de Quis, chamado Saul. Saul foi o primeiro rei da nação de Israel, e por ser da tribo de Benjamim, trouxe para o lado dessa tribo uma certa reputação de forma benéfica. Por quê? Porque foi a tribo que o homem escolheu para dentro dela eleger o seu primeiro monarca. Só que essa eleição, ela foi humana. Não foi Deus que escolheu, não foi Deus que levantou, foi o homem. Quando o homem escolhe, as coisas nem sempre dão certo. Quando o homem escolhe, nem sempre aquilo que se preza por verdade se tornará verdade. Quem sabe alguém está olhando para nós e dizendo: isso é coisa do homem, não vai muito longe. Mas aqui não tem nada de homem, aqui é Deus trabalhando. E quando Deus trabalha, a porta quem abre é Ele, porque na mão dele está a chave. E quando Ele abre, não tem capeta para fechar. E quando Ele fecha, não tem diabo para poder abrir. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Nessa noite a chave está na mão dele, e Ele está dizendo: a porta fechou, eu abro hoje. Tu passa por ela dando glória ao meu nome. Tem alguém para passar dando glória aqui? Se tem, aproveita para glorificar a Deus. E diz a Bíblia Sagrada que dentro do contexto histórico desse sistema monárquico, a tribo de Benjamim, ela ganhou um certo destaque. Todavia, dentro dessa família, dentro dessa tribo, vai surgir uma outra família, séculos posteriormente falando, e dentro dessa família vai surgir um jovem, e esse jovem vai receber o nome de Saulo. A expressão de Tarso no seu sobrenome significa que ele não tem só a sua identidade judaica, judia, de descendência judaica, ele também tem de Tarso, porque era uma região da Cilícia, dentro do convívio da Europa, próxima à Itália, que hoje na Itália tem a cidade chamada Sicília e Cilícia. Dentro desse contexto, ele vai herdar uma segunda cidadania, e ele vai se tornar não só um homem com dupla cidadania, mas vai se tornar um poliglota, um homem que dentro de um contexto formando vai adquirir para si um conhecimento de forma com que todos da sua cercania, dentro de Jerusalém e das localidades próximas, pudesse se curvar diante dele, porque ainda menino foi criado dentro de um conceito judaico atrelado à lei do Senhor, e depois que cresceu e alcançou o seu 12º ano de vida, quando se comemora numa festa chamada Bar Mitzvah, Bar é um prefixo grego para filho, Mitzvah é a festa da lei, ele como filho da lei vai se tornar um homem público e vai poder fazer uso da lei de forma pública. Recebe no punho um filactério, que é uma caixa metálica envolta em couro ou presa no punho à testa. Ele depois disso vai passar a ser um integrante de uma comunidade judaica que se reunia aos finais de semana, mais precisamente no Shabat, que é a palavra hebraica para sábado, dia do descanso, onde numa sinagoga eles iam para ouvir alguém que o rabino considerado convidava para fazer interpretação da lei. Com 12 anos de idade, esse menino é lançado dentro de uma escola, uma das escolas mais respeitadas de todo o período neotestamentário, a escola de um homem chamado Hilel, que foi um dos grandes reformadores da cultura judaica no contexto da religião. E esse homem criou uma faculdade respeitada a ponto de todos os filhos dos fariseus serem introduzidos nela para lá estudar.
E Saulo também é introduzido para aprender os princípios da lei. O menino se apropria de uma paixão pela lei do Senhor, e ele mesmo vai falar sobre isso na carta aos Coríntios, dizendo que ele era um homem zeloso da lei. Ele era um fariseu nato, doutor das escrituras sagradas. Como em Léu já não existia mais, todo o patrimônio e herdade daquele grande acolejado vai cair sobre o colo de um moço chamado Gamaliel. Gamaliel então se torna o reformador e o reitor da faculdade. Por isso a Bíblia diz que ele é formado aos pés de Gamaliel, por causa da estrutura, toda a estrutura de conhecimento que ele adquiriu dentro da propriedade colegial que era presidida por Gamaliel. E uma coisa interessante é que ele não para de estudar, ele continua estudando, e no preceito de sua ciência inteligível, ele vai se apropriando de territórios onde o ensino se baseia dentro das camadas da liturgia judaica. Ele então, com 23 anos de idade, se torna membro de um dos maiores sinédrios daquela época. Um jovem com 23 anos de idade, dentro de um colégio de doutores que tinham aproximadamente no montante o número 69, porque o 70º era uma cadeira vazia dedicada à herdade de todo o conhecimento da legislação que Deus tributou a Moisés. Note que dentro desse sinédrio só entravam homens de cabelos brancos, homens de suma importância e de certa experiência na vida. Mas lá dentro tem um menino de 23 anos que já se destaca no meio de toda aquela repreensão. O que eu quero dizer com isso é que nem sempre conhecimento vai gerar experiência. Tem muita gente dentro da casa de Deus achando que é a bolachinha mais bonita do pacote, só porque fala o grego, só porque fala o hebraico, só porque prega o fogo cai. Ele acha que ele é o dono da casa. Se ele não cantar, o fogo não cai. Se ele não pregar, a glória não desce. Ele já se acha a pessoa mais importante da igreja. Mas a gente sabe que a unção tem dono, a palavra tem dono, a igreja tem dono, a graça tem dono. Permita-me dizer a vocês que elogio é bom, mas tem pessoas que não prestam para ser elogiadas. Tem pessoas que o elogio estraga. Eu aprendi com meu saudoso pastor, pai do Gideão, saudoso pastor Sedenei, que elogio não se lança no rosto, elogio se lança na ausência. Porque quando você fala na cara, a pessoa, se não tiver humildade, e a palavra humildade é humilitatis no grego, que significa alguém que se esvazia do seu ego para se apropriar da glória de Deus e dizer que de Deus são todas as coisas. Tem pessoas que, se você elogiar ele hoje, amanhã nem a paz do Senhor ele te dá, porque ele acha que já é mais importante do que até mesmo o Deus que está sentado no trono. É por isso que a palavra diz que Deus abate o exaltado, mas Deus exalta o humilhado. Nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para você. Levante a mão direita ou esquerda. Se estão tentando te humilhar, dá glória a Deus que você está no projeto. Humilhado é exaltado. Tem alguém que quer ser humilhado ou exaltado aqui? Levante a sua mão. Te prepara. Vão pisar, vão cuspir, vão blasfemar, vão perseguir, vão apedrejar, mas a graça vem dele, a unção é dele, a glória é dele. E se você é dele, levante a mão, abra a boca e dê uma rampada da glória. E o interessante, está começando a ficar bom. E o interessante é que com 23 anos de idade, Saulo se torna o bambambam das reuniões da sinagoga. Pense, um menino de 23 anos de idade, dividindo púlpitos com homens que são eruditos na palavra. Isso trouxe a ele um certo egocentrismo, uma certa arrogância, uma certa prepotência. E a coisa vai ficando mais estreita, porque quanto mais elogio ele ganha, mais grande ele vai ficando, maior ele vai ficando, né? Porque tem gente assim, quanto mais você aplaude, quanto mais você ovaciona, quanto mais você elogia, mais ele vai inchando, mais ele vai crescendo, mais ele vai aumentando. Oh meu Deus do céu! E tem muitos que parecem um baiacu.
Você sabe que o peixe baiacu, eu vim descobrir isso depois de pescar há alguns anos e de andar com alguns pescadores do litoral. Eu descobri que o baiacu é um peixe que, quando ele se sente ameaçado, ele incha. Por quê? Porque inchando ele não passa na guerra do predador. Então o predador não o engole, não consegue engoli-lo. Agora vamos transliterar e trabalhar a psicologia do texto. Oh glória! Tem gente dentro da igreja que não está descendo na garganta de Deus, porque Deus está dizendo: você está muito grande, você está muito inchado, você está muito... O evangelho não precisa de você, é você que precisa do evangelho. Se você cantar a glória dele, se você não cantar, a glória continua sendo dele. Se você pregar, a glória dele. Se você não pregar, a glória continua sendo dele. Porque se ele não te usar, tem alguém na brecha que Deus vai usar para que a glória se revele. Levante a tua mão direita. Levantou, oh glória. Agora desça ela calmamente, gentilmente, sobre o ombro de quem está ao seu lado, e balance ele, balance ela, e diga: seja humilde, porque Deus se agrada da humildade. Coloque-se na brecha, porque Deus usa quem é humilde. Os humildes já chegaram, já estão aqui. Pode adorar a Jesus. Deixa eu ligar. 23 anos de idade, forma aproximada, ele já se tornou o bambambam da comunidade judaica. Ele já está se achando a última Coca-Cola do deserto. Alguém vai pregar? Quem é? Saulo. O povo corria para ouvi-lo, porque ele era um vernáculo bíblico, um exegeta poderoso. Só que não adianta nada, meu irmão. Anel, canudo, diploma, título, posição, se você não for humilde. Ele cresceu tanto, mas aí Deus sabe como é que fura o baiacu. Sabe o que é que Deus fez? Aleluia. Enquanto Saulo se destaca dentro da comunidade judaica, os discípulos estão entrando dentro do cenáculo para aguardar a promessa. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Oh glória! Entrou para dentro do cenáculo da canunga as pessoas humildes que percorreram aldeias, cidades, currutelas, acompanhando o ministério cristocêntrico. Oh glória! E quando eles entraram para dentro do cenáculo, eles passaram 10 dias orando, 10 dias em comunhão. Oh glória! 10 dias aguardando o que chamamos no texto de efusão, descida do Espírito. Oh glória! E cumprindo-se o dia de Pentecostes. De repente, porque com Deus é assim, não está com cara de que vai acontecer nada, e de repente a mesa vira, de repente a cura chega, de repente a porta abre, de repente Jesus te batiza, de repente ele te dá mão, de repente vai sentir o de repente dele aí, levante a mão. Seja um profeta, seja uma profetisa agora. Olha para quem está ao seu lado e depois assim, é de repente. Ninguém está esperando. De repente, veio do céu. Veio de onde? Só os vivos, por favor. Veio de onde? Escute. Veio do céu um som.
É insignificante o som. Mas o que Deus tem para mim e para você pode surgir naquilo que é insignificante. De repente veio do céu um som. Aí abre-se uma expressão, como de, parecido com, semelhante a, um vento veemente e impetuoso. E esse som, diz a Bíblia, encheu a casa. Deixa eu ser um exegeta do texto. A casa se encheu de som. Não foi os crentes. O que é que vai encher os crentes? Aí o texto diz: e eles riram sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo. Então Deus primeiro me aguça os ouvidos, me desperta os sentidos, para que eu fique ligado no que vai acontecer. Então eu ouvi o som, eu vi as línguas de fogo, e a Bíblia diz: e todos foram cheios. Levante a tua mão, porque eu estou profetizando. Primeiro você vai ouvir, depois você vai ver, e depois você vai se encher. Tem alguém que já está cheio? Tem alguém que já está cheio? Cadê os cheios? 30 segundos. Segura. Eu vou te dar 30 segundos para a gente varrer essa casa com glória a Deus, aleluia, e mostrando. Tu rasaio, refaro, porque amai, clame, tome, dar saio, elebim, rebiofar, aladuri, bicaladara saio, comandar, antrite, refaiaçu, elabacana, nobefaro, está descendo uma glória dentro dessa casa. Recebe a sua porção aí agora. Seja cheio aí agora. Seja cheia aí agora. Recebe o que Deus está mandando aqui agora. Aqui agora. Aqui agora. Depois eu continuo a pregar. Recebe. Cheio. Olha para mim. Eu não sei vocês, mas a hora que eu fico cheio, sai da frente, Satanás. Eu quero uma chave. É claro que tem os etiquetas. Eu já falei pra minha nega. Falei o seguinte, nega. Deixa a glória pegar. Eu quero ver você linda, maravilhosa. Faça uma sombra. Te embeleza, nega. Nós vamos trincar na terra. Só que quando o fogo cair, enxuguece essa maquiagem. Quando o fogo cair, entra com força. Abre a boca, dá uma rajada de língua. Porque quem é bem pentecostal não muda. Ela é maia, entre de entrar, entre de chegar. Você é o que Deus quer. E pronto, e acabou. Você não está preso ao sistema. Eu fui pregar numa igreja aí. A gente toca o milagre para falar o nome do santo. Pregar na igreja aí. Me convidaram. Eu fui. Porque se me convidar, eu vou mesmo.
E se não me convidar e eu conhecer, eu te convido. Eu fui. Cheguei lá na porta da igreja, chegou eu, minha esposa e meus 2 meninos. Chegou comigo o Antigo e o Novo Testamento. Eu gostando da Bíblia, que eu quis ter 2 filhos só. Eu representando 39 livros do Antigo e o outro 27 do Novo. Eu tenho o Miqueias e o Mateus. E eu cheguei com a minha galera, cheguei com a minha empresa, cheguei com a minha igreja, que a minha igreja é minha família. Essa ninguém toma de mim. Eu cheguei, eu vi aquele negócio meio diferente. É diferente. Eu sou espiritual, mas eu estou na terra. E por eu estar na terra, eu sou espiritual, mas eu sou carnal também. Eu senti um peso. Eu falei, Deus, o negócio aqui está estreito. E Deus disse, tu é vaso. Caminha na terra. Eles podem lá. Eu entrei. Já me receberam esquisito. Vamos para o camarim. Eu falei, mudaram o nome do púlpito. O púlpito para mim é púlpito, é camarim. Eu não sou estrela. O negócio de camarim é artista. Eu sou ministro. E tem mais. Eu aprendi que eu não sou só ministro, eu sou Uberene. Que é isso, pastor? Eu sou remador. E o trabalho que eu faço escondido, ninguém precisa ver. Aí me levaram, vamos pro camarim. Eu falei, camarim não, eu quero ir pro púlpito. Ele falou, não, no púlpito não vai ficar ninguém. Eu falei, então me leva onde eu vou ficar sentado. O senhor não quer uma água, um suco? O senhor não quer nada. Eu quero dar lugar. Meus meninos ficaram assustados, porque meu menino não foi criado com nada de camarim. Meu filho foi criado dormindo em cima do púlpito, eu pastoreando a igreja. Oxi, camarim, que isso? Aí me levaram lá para um canto. Daqui a pouco veio um cidadão me chamando para um beco. Eu não conheço esse beco. Você tem aí? Eu não conheço, cidadão. Eu te conheço? Eu falei, vou não, é aqui você. Aí ele veio. Ó, pastor Neilson Silva, homem de Deus. Houve um acidente, ficou. Agora o que você quer? Não. O pastor quer falar com você. E onde é que está esse pastor? Ele devia estar aqui no culto. Fervendo com nós aqui. Onde é que ele está? Ele está lá no camarim. Eu falei, eu mando ele vir aqui, eu não vou nesse camarim não. Aí lá vem aquele homem. Perdido, parecendo um zumbi. Aí disse, o senhor que é o pregador convidado? Eu falei, eu acho que é. Acho que é. Tá bom, queria só passar a letra para o senhor. Falei, pronto, estou na biqueira. Essa letra. Você lembra dessa conversa, Moisés? Lá no Moisés? Aí vou dar a letra da quebrada para você. Não era essa conversa? Eu sou um camarada dentro da igreja, convertido e falando de letra para mim. Sou compositor, poxa. Falei para ele, que letra, companheiro? Não, que aqui você não pode pregar isso, nem isso, nem isso. Eu falei, tá bom, pastor, deixa comigo. Vou pregar onde o senhor quiser. Vai nessa. Vou pegar esse microfone, você vai ver. Eles estão querendo poldar-nos. Eles estão querendo nos introduzir. Meu irmão, tem pastores por aí que se vê na igreja dessa aqui, eles saem tudo escandalizados, porque o Espírito Santo deles vive dentro de uma redomazinha, uma caixinha, que não pode fazer isso, não pode. Aqui a gente pode pular, a gente pode gritar. Você não faz nada, não. Levante a tua mão aí, abre a tua boca. Você está na casa de Deus, a casa dele, a glória dele. Quem vem comigo? Quem vem comigo? Pulando, gritando, saltando, derrubando. Estamos aqui na sintonia. 23 anos com uma soberba dessa, não vai muito longe. Aí vocês não acreditam. Vão acreditar porque a Bíblia apareceram quase 120 cheio. Mas estou falando cheio, estou falando desse povo que parece que está cheio. 120 que não consegue parar quieto.
quase 120. Virado. Cheio. Aí os canais que não sabem o que é espiritualidade, está cheio. Estão tudo bêbado. Isso aí é moço. Isso não é hora de beber. Aí o Pedro, cheio, tomado, imergido no azeite, cuspindo fogo, arrotando brasa, pingando azeite, oh glória. O Pedro diz: aqui não tem ninguém embriagado, aqui ninguém está embasado numa estrutura de mocho. Isso aqui é poder de Deus. Isso aqui é cumprimento profético, qual procedera da boca de Israel, dizendo que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito, oh glória, e está acontecendo. Isso aqui é poder de Deus. E sai da frente, porque nós queremos pregar, nós queremos pregar, nós queremos pregar. Eita maravilha! Coisa boa é sentar com gente que tem a unção de Deus, a graça de Deus. Não é fofoqueiro, não é contendeiro, mas é cheio da graça. Saiu. Pensa comigo. Saindo já daquele jeito. Pregando. Aí um louco entrou no meio. Paranda, menino! O que é isso aí? Aí o companheiro Pedro explicou. Isso aqui é salvação. Isso aqui é graça. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é liberdade. O que é que a gente faz para conquistar isso aí? É só crer no nome de Jesus e ser batizado. Eita, aí o fogo pegou. Aí ele disse: então eu quero. Aí o outro: eu quero. Eu disse: então tem que se arrepender. Estou me arrependendo já. Quase 3.000. Quase 3.000 se ataram as mãos e já saíram pelo meio de Jerusalém afora, dando glória, marchando, dizendo: Jesus Cristo me salvou, Jesus Cristo me salvou, Jesus Cristo me salvou, Jesus Cristo. Olha aqui para mim. Quando o Espírito Santo não revela, fofoqueiro conta. Posso falar uma coisa para vocês? Essa igreja está desse jeito e não precisa de merchandise, precisa de comercial, propaganda. E a propaganda da igreja quem faz é o Espírito Santo. Vá lá naquela igreja lá, que lá o pau está quebrando, você vai ter sua vida mudada. Vá lá. Aí ele entra, todo meio desajustado, tá? Quando ele vê o negócio pegando, daqui a pouco está dando glória, batendo palma. Está entendendo? A igreja ferveu, começou a crescer. Olha aqui para mim. A igreja cresce. Então quem não é da igreja vai querer conhecer a igreja. E quando vem, meu irmão, caiu no alçapão. Pá! A batedeira está aberta, ligada. Pá, 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 pegando todo mundo. Na sinagoga tem doutor para pregar. Fala bonito, poliglota, mas não tem poder. E sabe o que esse povo está querendo aqui hoje? Esse povo quer poder. É isso que vocês querem. Vocês querem poder de Deus. Vocês querem a alegria do céu. Vocês querem liberdade para adorar. Oh glória! Quem é que disse que precisa de 4 anos de faculdade para ter poder? Eu estou aqui fazendo apologia à ignorância. A minha apologia é para sempre se estudar, deixar de ser neófito e se tornar uma pessoa idônea, sincera, conhecedora. Mas não mesmo estribar no teu conhecimento achando que você é melhor do que ninguém, não. Porque Deus mata, Deus muda. Eu disse isso a um companheiro na igreja que eu pastoreava, que quando um companheiro eu dava para dirigir o culto, ele ficava bicudo. E eu já gosto da pirraça. Eu sempre gostei de criança pirracenta. Quer ver a pirraça ficar boa? É a criança fazer bico, e aí eu fazia mais pirraça para ela ficar mais bicuda. Porque ela via que não tinha jeito, aí vinha toda dandada. Quer dizer, um pequinho da bala só. Pirracento só um pedacinho.
pirraça. Então metade da bala. Vai-te embora. Quando eu vi aquela me mudando, fulano prega hoje. E ele ficava me mudando. Aí vi que ia crescendo. Aí acho que assim pensava, vai sobrar para mim pelo menos a bênção apostólica. Ele dizia, levanta a mão, vamos dar a bênção apostólica, cada um vai na tua casa. Pois vinha, pastor, o senhor está me botando? Tô. Por quê? Eu falei que você só dá glória a Deus quando você tem o microfone. Você acha que isso é bonito? Que você só sente a presença de Deus quando você está aqui na frente? Você acha que a igreja não está olhando para você quando tem outro no teu lugar falando? Tem sim. Eles estão olhando e dizendo, mas por que ela só pula quando ela tem oportunidade? Por que ele só dá glória quando é ele que fala? Quando ela está falando, nenhuma oração ele faz. Temos que entender que uma igreja é coletiva. Ele está pregando, eu estou orando. Ele está pregando, eu estou dando glória a Deus. É reciprocidade. Chegaram para o Saulo e disseram, Saulo, você sabe por que a tua comunidade está esvaziando? Eu estou querendo saber. Eu me desgasto nos estudos. Quando eu chego aqui, é esse gato pingado. Onde é que está o povão? Eu vou falar para o senhor. O senhor vai me perdoar já de antemão. Onde o povo está indo, eu estou indo também. E eu vim aqui só para avisar o senhor que eu não volto mais aqui. Por quê? Será que tem Israel um ensinador como eu? Olha, ensinador, não. E pregador? Bem. Não conheci ainda, porque não foi nos cultos lá. Porque os cultos do Senhor aqui é muito bonito. É uma solenidade. Uma mosca passa, a gente consegue ouvir a batida da asa. Mas lá onde a gente está indo, lá dá uma vontade de voar dentro daquele lugar. É uma liberdade que a gente sente. É uma alegria do céu que toma conta da gente. Olha seu pai, olha seu Saulo. Eu nunca senti o que eu estou sentindo aqui. Lá é gostoso demais. O senhor também devia ir lá. Sabe o que o Saulo fez? Armou o esquema e disse, se eu marcar por bem, vai acabar por mal. Foi o líder da perseguição ao primeiro mártir do Evangelho, Estevão. Porque todos traziam as vestes e lançavam os pés dele. Ele era o cabeça da rebelião contra a igreja. Mas a igreja não depende de Estevão. Vou falar de novo. A igreja não depende de Estevão. Mata Estevão, aparece um Filipe. Mata um Filipe, aparece um Apolo. Mata um Apolo, aparece um Timóteo. Mata um Timóteo, aparece um Silas. Mata um Silas, aparece um Epafrodito. Mata um Epafrodito, aparece um Lucas. Mata Lucas, aparece João Marcos. A igreja não vai parar, porque ela não está no nome dos homens, ela está no nome de Jesus. Sabe o que ele fez? Pegou cartas. Eu já estou acabando porque meu horário já foi. Pega as cartas, porque as cartas nada mais eram do que passaportes para ultrapassar as fronteiras. Ele pega cartas para passar uma fronteira aqui, outra fronteira ali. Onde ele sabia que tinha crente dando glória a Deus, ele ia lá para acabar com o culto. E aquilo gerou um temor tão grande na comunidade cristã, que quando se ouvia falar de Saulo, todo mundo corria. Só que o Evangelho chegou em Damasco. Damasco era quebrada, a periferia. Irmão, converteu em Damasco, está pegando o anjo pela asa. Glória a Deus. É tanta glória na igreja, os crentes estão tudo. Glória a Deus. Aí o Saulo ficou sabendo que tinha uma galera lá em Damasco dando glória. E ele disse, se acaba com os cultos aqui, acabar com o culto lá vai ser moleza.
Mas em Damasco tinha um povo decidido. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Em Damasco tinha um povo decidido. Deu que der, aconteça o que acontecer. Jesus é milagre. Eu vou gritar, eu vou glorificar o nome de Jesus. Aí a Bíblia diz: ele foi ao sacerdote, pegou as cartas e partiu. Como eu disse, o Espírito Santo revela, fofoqueiro conta. Alguém foi lá em Damasco e disse assim: feche as portas dessa igreja rápido, porque o homicida, o Saulo está descendo aí, e o homem vem com fúria, que sabe que a igreja aqui está pegando fogo. O pastor daquela igreja, mais ou menos assim, doido igual Miguel. Nós vamos falar assim o quê? Parar o culto por causa de Saulo? O problema é dele. Aumenta esse som. Abre essa porta. Nós vamos dar lugar aqui. Saulo vai ser engolido aqui. Que é assim, a gente está dando glória aqui e Jesus está trabalhando lá, trabalhando pela sua vida. Tem gente lá dentro dando glória ao meu nome, dizendo: trabalha no Saulo, trabalha na vida do Saulo, transforma a vida do Saulo. Ei, faça uma metamorfose na vida do Saulo, porque até aqui tu vai perseguir a igreja, mas daqui para frente você vai ser perseguido por causa dela. Anda cá, eu estou terminando. Ele fica cego 3 dias. Repita comigo. Estava enxergando tudo, mas foi ver Jesus. Ficou cego. Glória a Deus. Sabe por quê? O caminho que ele fazia era o caminho da ignorância. E o texto diz: enxergando no caminho. Jesus disse: a partir de hoje não verás mais o caminho da ignorância. Eu vou te deixar